Olá, bom dia, turminha do terceiro ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gramática. E a nossa aula de gramática nós vamos falar sobre o emprego do tio e o emprego da cedilha. Onde utilizamos o tio, onde utilizamos a cedilha. A tia espera que estejam todos bem com saúde para mais uma semana de estudo. O emprego do tio e da cedilha está na nossa gramática, página 53, lá onde diz assim: leia a parlenda. Rei, capitão, soldado, ladrão, menino, menina, macaco Simão, moça bonita do meu coração. Nesse quadrinho aí nós podemos observar que vai ter umas palavras que está com um tracinho embaixo, ou seja, sublinhadas, e temos outras palavras que estão circuladas. Vamos saber por que tem umas que está sublinhada e por que tem outras que estão circuladas. Nós vamos observar as palavras, preste atenção. Capitão, ladrão e Simão. Na palavra capitão, ladrão e Simão, aparece o tio sobre a vogal A. O sinal gráfico usado nessas palavras chama-se tio e indica o som nasal. Vocês, tia, por que é som nasal? Porque o som do tio sai pelo nariz. Você pode estar tampando o nariz e falando a palavra capitão. A tia vai fazer para vocês, ó. Capitão, o tão, T-A, tio, ó, o som do tão sai pelo nariz. Por isso que ele é nasal. E o tio é colocado, tia, o tio a gente coloca sobre quais vogais? O tio é colocado diante as vogais A e a vogal O. Colocamos o tio só nessas duas vogais, tá bom? A e O. Aí vem as palavras que capitão, ladrão e Simão, elas têm o tracinho embaixo, né? Aí nós vamos saber as outras palavras que estão circuladas. Por que elas estão circuladas? Agora vamos prestar atenção nas palavras. Moça e coração. Tio, mas ela também tem tio. Moça e o coração. Mas o moça e o coração, elas têm a letra C e foram colocadas a cedilha. O sinal gráfico usado no C antes das vogais A, O e U indica o som de S e chama-se cedilha. Então vamos aí, colocamos o tio diante de qual vogal? O tio nós vamos colocar nas vogais A e O. Tia, e a cedilha? Onde eu vou colocar a cedilha? Só vamos usar o C cedilha diante das vogais A, O e U. Se a palavra depois do C vier a vogal E, não usamos cedilha. Depois do C vier a vogal I, não usamos cedilha. Então vamos usar cedilha A, O e U. O sinal delas aí. E diz o seguinte, lá na página 53 temos um texto. Vamos lá. Leia o texto sobre uma cidade pequena e circule as palavras com C cedilha. Se dá o texto. Uma cidade fora do mar. Cidade pequena é assim mesmo. Pouca gente, pouca confusão, muito mato, muito morro e um céu muito grande. Tão grande que não dá para a gente olhar de uma vez. Tem que ser aos poucos, primeiro um pedaço de azul atrás da estação, depois um outro atrás da igrejinha lá do alto, depois uma porção de outros pedaços, sem nada na frente para atrapalhar a visão. É uma carroça que levanta a terra seca quando passa e deixa tudo com cara de sonho, com a terra se espalhando pelo ar. É o boteco do seu Inácio, com o mesmo cheiro de pinga de todos os dias. É o armazém da esquina, que até sorvete tem e ganhou reforma outro dia, mas ainda não virou supermercado. É o cinema da cidade, com tanta história para contar. O que é que pediu aí?
Depois da leitura, nós iremos circular as palavras que têm C cedilha. Então, a tia vai dizer as palavras que nós iremos circular. Nós vamos circular a palavra pedaço, vamos circular a palavra estação, vamos circular a palavra porção, pedaço, pedação, estação, porção, pedaços e carroça. Virando a nossa página da arte, que nós vamos separar as palavras do texto com C cedilha, C antes de E e C antes de I. As palavras com C cedilha são as que nós circulamos. Nós circulamos estação, pedação, porção, pedaços e carroça, não foi? Pronto, circulamos lá, colocamos nesse primeiro quadrinho. No segundo, C antes do E, vamos colocar o nome céu, que está lá no texto. C antes de I, nós vamos colocar cidade, cinema e Inácio. Aí nós vamos completar com C ou C cedilha. Preste bem atenção. A tia vai fazer essa primeira coluna com vocês. Pouco é com a letra C. Poço, C cedilha. Taça, C cedilha. Graça, C cedilha. Alce, C. Aceite, C. Almoçar, C cedilha. Açude, C cedilha. Coceira, C, nos dois tracinhos. Coçar, C primeiro e depois C cedilha. Ação, C cedilha. Receita, C. Maço, C cedilha. Laço, C cedilha. Desça, C cedilha. Laçador, C cedilha. Laçada, C cedilha. Cinema, C. Recebe, C. Casa, C. Descida, C. Estação, C cedilha. Alface, C. Alface não, face, perdão. Face, C. Paciência, nos dois tracinhos, letra C. Aço, C cedilha. Gracioso, letra C. Moçada, C cedilha. Depois que completar, aí vocês irão copiar as palavras normalmente embaixo. A quarta pede assim: use ão, a, tio, o para escrever o aumentativo das palavras. Amigo vai ficar amigão. Prego, pregão. Palhaço, palhação. Bola, bolão. Cabeça, cabeção. E tapete, tapetão. Na quinta, pede pra gente ler o poema e circular as palavras com tio. Em cima, embaixo, é o poema que iremos ler. Andando de avião, as nuvens ficam embaixo. Parece almofadas de algodão, dão. Subindo a serra, a gente passa por meio das nuvens. Andando pela calçada, as nuvens parecem tão longe, perto e longe, em cima, embaixo, depende do lugar. E aí, tia Nayane, o que nós vamos circular? Nós iremos circular a palavra avião, algodão, dão, tão e tão. Na página 55, nós vamos fazer a ortografia. Sa, sé, si, só e su. Nessa primeira parte, nós vamos só ler e circular as palavras que possuem essas sílabas. Diz assim: divirta-se na idade da pedra. Para resolver essas outras encrencas do jogo, junta-se Fred e encarar o ex-verdadeiro vilão. A cidade de Brecht tinha sido invadido pelo Doutor Sinistro, um vilão que sequestrou Barney, o melhor amigo de Fred. Fred saiu cedo para o trabalho e bem na hora do almoço, quando ia saborear
seu delicioso filé, descobriu que algo errado estava acontecendo. E no meio da confusão, tente não ficar parecido demais com Fred, que só quer saber de diversão. Afinal, sua missão é salvar no Nanico, Barney e trazer paz de volta. A cidade está cheia de surpresa e de inimigos que vão tentar impedi-lo de encontrar Barney. Você tem de se livrar do ataque de petroditos, dinos cortados de grama, entregadores de jornais que acertam a sua cabeça e outros malucos. Pronto, fez essa leitura? Vocês irão só circular palavras que tenham C cedilha A, aí CE, CI, C cedilha O e C cedilha U. Pronto, circulou essa daí. Vamos para a primeira questão, da página 55. Diz o seguinte: leia o poema observando as palavras em destaque. O velho Lourenço chegava da roça com sua carroça. Trazia laranjas tão doces, laranjas de açúcar, que eram as laranjas do velho Lourenço. Agora marque no X a alternativa correta. Usamos C cedilha com som de S. No início das palavras, antes do A, O ou U, ou no meio da palavra antes do A, O ou U, ou no meio da palavra com E e com I. Nós usamos a C cedilha no meio de palavras que vêm antes das vogais A, O e U. Então, vamos marcar o segundo quadrinho. Letra B. Usamos o C com o som de S. Usamos o C no início e no meio de palavras antes das vogais A, E, I, O e U. Ou no meio das palavras antes de A, O e U. Ou no início e no meio de palavras antes de E e de I. O som tem o som de S no início e no meio de palavras que vêm seguidas da vogal E e da vogal I. Iremos marcar o último quadrinho. Virando, nós iremos encontrar a segunda questão. Diz assim: organize nos espaços abaixo as palavras que você circulou no texto da página anterior. Pronto. Palavras com C cedilha. Nós vamos colocar almoço e cabeça. Palavras com C: você, cidade, cedo, delicioso, acontecendo, parecido e acerta. É olhar no texto da primeira questão da gramática e copiar as palavras. Aí copiamos dividida. Na terceira, vocês vão procurar essas palavrinhas do quadro no caça-palavra. Depois iremos completar a alternativa. Letra A. Alimento usado para adoçar. Nós usamos o açúcar. Local onde exibe filmes. Cinema. Comida preferida de coelho. Cenoura. Antônimo de tarde. Cedo. Faz graça no circo. Palhaço. Sinônimo de início. Começo. Parte do corpo. Cabeça. Menino ou menina. Criança. E a quarta diz o seguinte: olha que engraçado, o palhaço Paçoca fazendo palhaçada. Faça uma lista das peças do vestuário do palhaço Paçoca. Liste apenas as palavras em que aparece C cedilha. Será o que o palhaço usa que a palavra tem C cedilha? Vamos lá. A primeira coisa que ele usa é o lenço. Depois vem o cadastro. Depois vem o laço. Depois vem a calça. Vem o calção e o calçado. São essas 6 palavrinhas que o palhaço usa que tem C cedilha. A gente vai repetir: lenço, cadastro, laço, calça, calção e calçado. Na quinta questão e última, para vocês encontrarem 10 palavras escritas com CE ou CI.
Vamos lá, a tia Nayane vai dizer as palavras para vocês. Vamos achar a palavra cenoura, cereja, cílio, acima, face, cintura, cicatriz, cigarro, cegonha e célula. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima atividade. Fiquem todos com Deus.